ordinária. No caso, seria através de uma PEC. Então, seria mais um segundo erro que essa proposta apresenta. E também ele viola uma convenção 169 da OIT, que foi ratificada no Brasil e hoje é lei no Brasil, e viola o direito de consulta prévia, livre e informada dos povos indígenas. Então, como vocês podem ver, nós temos muitos argumentos, não somente discursos, mas argumentos técnicos. Esses argumentos também somam aos jurídicos, que, ao nosso entender, esse texto, essa proposta, deveria retornar para o Poder Executivo. No momento não é agora de propor uma regulamentação de mineração, e sim corrigir o que já existe de errado no nosso país, corrigir a fiscalização que não há, corrigir o desastre que já houver em Mariana e Brumadinho, para poder dar segurança, qualquer regulamentação relacionada à mineração. A questão de hidrelétrica é outro ponto, várias consequências já houve por conta do Belo Monte. É preciso ser diagnosticado isso, é preciso o país aprender com o erro. Não pode simplesmente jogar mais uma ação devastadora que vai haver mais ainda anúncio de morte os povos indígenas. Então, esse é o nosso posicionamento. Vou deixar aqui a fala com os demais parlamentares para que venham somar a essa voz. Não, rapidamente aí tem um grupo grande de colegas aqui, a Joênia como a nossa coordenadora aí da frente e a principal expressão dessa luta dos povos indígenas, até por ser deputada indígena, é a nossa grande líder aí desse debate. Mas é importante dizer que nós estamos juntando uma trincheira aqui no parlamento, uma trincheira de parlamentares de diversos partidos, né? Em especial os partidos de oposição, mas nós queremos ir além. Esse debate tem que ultrapassar as barreiras partidárias e tem que chegar no entendimento de construirmos uma maioria para derrotar esse projeto de lei, essa PEC, qualquer iniciativa do governo que tente implantar mineração em terra indígena. Eu sou do estado, junto com o deputado Edmilson Pará, de muito indígena e muita mineração. E eu, inclusive, queria dizer a vocês, o Brasil não precisa regulamentar, não precisa usar as áreas indígenas para fazer exploração mineral. Nós temos estoques enormes de reservas de minério, tanto para garimpagem como para a mineração profunda, que é só mexer na lei. Se a gente quiser tratar de exploração mineral, vão mexer na lei que hoje permite, por exemplo, que as multinacionais requeram uma área e fiquem lá 20, 30 anos sem fazer nem pesquisa e exploração. Então essas empresas estão fazendo reserva de mercado e fazendo especulação financeira com áreas de mineração. E lá sim é permitida a mineração. Então não precisamos de mineração em terra indígena, que vai destruir a cultura, vai destruir a saúde dos povos indígenas e vai destruir o meio ambiente. Então nós somos radicalmente contra esse projeto. Precisamos construir musculatura política com apoio da sociedade para mandar de volta ou rasgar, como disse uma amiga indígena hoje, essa lei aqui. Vou passar aqui a palavra para os outros colegas para que possam... Pode ser isso, se quiser. Para abrir a palavra para a sociedade civil também, com o teu posicionamento, e depois um parlamentar. Boa tarde, gente. Venho aqui representando não só a classe artística, mas também fazer um grande chamamento popular, que a população se intere sobre esses assuntos que são de máxima importância para a existência da nossa cultura popular, dos nossos povos indígenas e também a proteção dos nossos biomas. É um chamamento como cidadã, mais do que como artista. Eu vim aqui como filha do Brasil fazer um chamamento às frentes populares e à unificação das lutas, né? As outras parceiras de outras frentes, que a gente se dê as mãos nesse momento, porque isso aqui se trata sobre todas as pessoas que estão sobre esse solo. Enfim, esse é o que eu tenho a dizer. Gratidão, deputada Joênia. Obrigada, Maria Gadu. Maria Gadu, honra do Brasil. Vou chamar
o deputado Túlio Gadelha, do PDT. Bem, pessoal, é inaceitável, é inadmissível o que o governo Bolsonaro vem tentando fazer com os povos indígenas desde que tomou posse a presidência da República. É isso que a gente vem alertar aqui à sociedade. Não podemos permitir que continue esse desmonte dos direitos dos povos indígenas da forma como está e que essas propostas que venham do governo, do Poder Executivo, venham sem a devida escuta dos povos indígenas. O que se tentou fazer desde o início foi desmontar os órgãos de regulação, foi desmontar a FUNAI, colocar a demarcação dos territórios indígenas ligada à pasta do Ministério da Agricultura. Isso é colocar a raposa para cuidar do galinheiro, e é isso que a gente tem falado. Conseguimos reverter muitas dessas coisas. Essa bancada que está aqui, esses parlamentares que estão aqui dos mais diversos partidos, conseguimos conter esses retrocessos, mas ainda chegam retrocessos da pasta do governo federal aqui para a Câmara, e a gente quer deixar essa mensagem clara, que esses retrocessos não passarão, os direitos dos povos indígenas devem ser respeitados e por isso eles devem ser escutados antes de tudo. Muito obrigado. Obrigada. Vou chamar uma liderança indígena, ela é cacique. Caigangue. Lá do Rio Grande do Sul. Lá do Rio Grande do Sul. Tá. Boa tarde, deputados, senadores, quem estiver me ouvindo. Sou cacique lá do Sul, Porto Alegre. Não, isso, estou aqui representando meu povo caigangue e o povo indígena do Brasil. Não só povo indígena do Brasil, povo brasileiro. Essas coisas que estão acontecendo, PEC, minério, esses mercúrio que estão caindo na água e matando a terra, e nós plantando também mata nós. Até os indígenas estão doendo com câncer, coisa que nunca tivemos. Então, Maia, eu apelo para ti, não deixe mais acontecer essas PEC. Chega de matar nós, chega de matar a Mãe Terra, chega de desmato, chega que já derramaram muito nosso sangue, 500 e poucos anos, esses tantos anos. Seja melhor, Maia. Fizemos esse cartaz em teu nome. Tá aqui com a minha neta aqui, ó. Será que ela vai continuar brigando por povo brasileiro? Boa. Muito obrigada. Cacique, como é o nome da senhora? Cacique, Caigangue. Pessoal, Flor de Taquara, Weng Fei, é assim o nome dessa Cunhantã que quer falar também, e é neta da Iracema. Fale aí, voz da criança. Deixa eu baixar aqui, deixa eu baixar aqui. Tem que baixar um pouco aqui, ó. Baixar. Vai lá. Não vai não, já bateu. Eu quero falar que o Bolsonaro é muito ruim, que o Maia volte também. E eu não quero o Bolsonaro como presidente. Eu não quero também que mate a terra, não coloque veneno nela, não coloque fogo nela. É porque é ela que dá sustento pra gente, ela que dá comida pra gente. E é só o que eu quero falar. Bom, Fernanda. Venha, Fernandinha. A Fernanda aqui, a nossa líder do pessoal. Vai ter que Mais uma líder mulher aqui. Uma cacica. A cacica do pessoal. Quem dera, aprender muito com vocês. O presidente Maia já deu um posicionamento? Ainda não, né? Primeiro registrar nessa unidade tão importante que é a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, coordenado aqui pela Joênia, composta por vários parlamentares. Eu e o Edmilson estamos aqui prestando o nosso apoio à iniciativa da frente, e como partido, na semana passada, assim que nós vimos esse projeto que é claramente inconstitucional, que ataca não só a Constituição Federal, como os acordos supralegais que o Brasil é signatário, como a Convenção tramitar nessa casa, sob pena de descumprir preceitos fundamentais da Constituição Federal que não podem ser alterados por projeto de lei complementar. E nós achamos, né, Edmilson, para concluir, tem muitos líderes,
que o que passa no Brasil, e sobretudo com os povos indígenas, é extremamente grave. Nós não temos um governo que ligou o fósforo para queimar o fogo da Amazônia, mas temos um governo que criou todas as condições para que o fósforo fosse queimado, liberando as forças conservadoras do agronegócio e da agropecuária predatória, que quer sim devastar o meio ambiente para produzir pecuária, enfim, destruir as nossas florestas. Também não é verdade que eles não saíram matando os indígenas, mas as forças do ódio que apoiam o governo Bolsonaro estão empoderadas para atacar os indígenas, e nós tivemos mais de 11 casos no último período de ataque às indígenas, muitos resultantes em mortes. Nós não podemos permitir que povos, porque não é um só, que foram dizimados na história do Brasil, uma história com muita barbárie, muito sangue, muito suor e muita resistência dos indígenas em 519 anos, sejam atacados dessa maneira. Esta causa é uma causa nacional, mas também é uma causa internacional. Exemplo disso é também a luta da PIB, de tantas organizações que estão fazendo um tour, Cacique Raoni, Sônia Guajajara, internacional, para trazer à tona o que nós estamos vivendo no Brasil. Portanto, devolve Maia. E eu fico com a sabedoria das crianças, como foi bem dito aqui pela nossa pequena, que infelizmente o governo é inimigo das florestas e inimigo dos indígenas. Muito bem. Vou chamar aqui o deputado José Ricardo, do PT, para falar. Só um pouquinho. Boa tarde, sou o deputado José Ricardo, PT do Amazonas. O Amazonas é o estado que tem a maior quantidade de povos indígenas. É o estado talvez mais ameaçado por conta desse projeto. Nós temos muitas áreas só nesse estado que não são indígenas, que têm grandes reservas minerais. Portanto, se fosse para desenvolver essa atividade, que também não é o caminho para desenvolver a Amazônia, a mineração, teria muitas terras não indígenas. Mas é um absurdo esse projeto, porque tira o direito dos povos indígenas, tira o usufruto que a Constituição já garante. Que, aliás, é um absurdo também o fato de que, se a Constituição já garante os próprios povos indígenas, né, usufruir dessa terra com várias atividades, mas não são apoiadas, agora quer se impedir totalmente, proibir que ele possa usufruir de todas as atividades, porque ele vai ter que ser deslocado. Tem várias áreas de reservas com interesse de exploração que simplesmente aldeias e comunidades inteiras terão que ser deslocadas. Portanto, não aceitamos, tem que ser devolvido pelas várias razões colocadas, e esse não é o caminho para desenvolver a Amazônia. Agora mesmo está sendo instalado o Conselho da Amazônia, um conselho que deixaram fora o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Ficaram só os ministérios que tratam da questão econômica, dos interesses empresariais, agora que o governo atual está apoiando para a Amazônia. Portanto, tem que ser devolvido esse projeto, nosso apoio, junto com a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. Obrigada. Opa, desculpe. Agora a deputada Alice Portugal, representando a liderança da minoria. Bom, primeiro, apoiar integralmente o trabalho da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, dizer que essa matéria, liberando a mineração, além de predatória, é inconstitucional, completamente fora do contexto da possibilidade do desenvolvimento sustentável, da agricultura agroflorestal, da economia criativa, que é possível se realizar, e da economia solidária, que é possível se realizar nas comunidades indígenas, com a floresta em pé. Então é uma visão que vai na contramão do mundo, neste momento em que o aquecimento global está denunciado nos principais fóruns e que o foco do mundo, de fato, se volta também para essa questão da preservação. Então a nossa solidariedade a essa ação, a completa adesão dos partidos que compõem o bloco da minoria, e sem dúvida falar também em nome das comunidades indígenas da Bahia, que sofrem ainda o problema da demarcação e homologação de terras já demarcadas, com muitos assassinatos, perseguições ao povo Pataxó, aos Tupinambás de Olivença, em Ilhéus, a comunidades no município de Banzaé. Nós temos problemas graves com as comunidades indígenas, e a terra é o elemento nuclear de disputa ainda com o latifúndio em nosso estado e em boa parte do país. Portanto, essa frente joga um papel fundamental
de dizer não à devastação, à mineração em terras indígenas, mas também a garantia da vida, porque também uma vida indígena importa. É fundamental esta luta permanente pela demarcação, fortalecimento dos organismos que foram desconstruídos no governo Bolsonaro. É isso, parabéns à frente, parabéns a Joênia.